E aí, galerinha do 8º ano, todo mundo preparado para voltar aqui com atividade, colocar em prática o nosso conteúdo? Eu espero que sim. Então, caneta, papel e lápis aí em mãos, presta atenção aqui, foca aqui que nós vamos fazer muito exercício, muita prática, tá bom? Então, o cronograma da nossa aula, 30 minutinhos de língua portuguesa, transitividade e complementos verbais. Diferenciar complementos diretos e indiretos de verbos transitivos, apropriando-se na regência dos verbos de uso frequente. Beleza? Então, relembrando aqui sua predicação, modo como os verbos vão se relacionar dentro da oração. Tudo aqui, quem é que manda na brincadeira? Quem é o dono da brincadeira? Quem é que dita as regras? O verbo, tá certo? É através do verbo que as relações irão acontecer dentro da oração. Nas locuções verbais, eu olho para o último verbo, só o contexto, olha, isso aqui é extremamente importante, contexto pode determinar a predicação de um verbo, e o verbo da oração deverá concordar sempre com o seu sujeito, se houver, tá bom? Dica de análise sintática, que vocês vão levar aí para a vida, que a tia Andressa está mostrando aqui para vocês. Quem não anotou, anota, quem quiser anotar de novo, é muito bom. Porque a dica de análise sintática, quando você segue uma sequência de análise sintática, sua chance de errar é mínima, é zero, é praticamente nula, tá bom? Então, primeiro, eu começo destacando o verbo, por quê? Porque ele é o oráculo de Delfos, é o dono da brincadeira. Eu vou destacar, né, identificar e classificar o meu sujeito. Eu vou destacar os adjuntos adverbiais. Então, puxa a setinha aí para quem esqueceu. Adjunto adverbial são os advérbios ou as locuções adverbiais que exprimem circunstância, tempo, lugar, modo. Por que que eu destaco esse termo da oração? Porque os adjuntos adverbiais, por mais que pareçam ser complemento de verbo, não é complemento de verbo, tá bom? E aí eu vou destacar os predicativos do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? Característica ou qualidade do sujeito que está preso no predicado. Puxa a setinha. Quem é que representa o predicativo do sujeito? É o adjetivo, tá bom? Por que, professora, que eu devo destacá-lo mesmo? Porque o predicativo do sujeito ele é fundamental lá no verbo de ligação, tá certo? E aí, por fim, eu vou analisar o meu verbo. Beleza? Eu vou conseguir dizer qual a predicação do meu verbo. E os verbos transitivos são verbos significativos que exigem complemento, seja preposicionado ou não, não é mesmo? Então, eu tenho os complementos dos verbos, são chamados de objetos. Tem que ir aprendendo as nomenclaturas, tem que fazer as anotações pessoal, tem que fazer os esquemas, os mapinhas mentais para não se perder na nomenclatura, porque são muitos termos, muitas funções. Então, como é que se chama o complemento de um verbo transitivo? É chamado de objeto, direto e indireto. O direto, sem preposição, o indireto é com preposição. A preposição vai ter que aparecer aí. Nem que ela fique subentendida no pronome, tá bom? E quais são os tipos de verbos da oração? Eu tenho os verbos transitivo direto, os verbos transitivo indireto e eu tenho os verbos bitransitivos, transitivo direto e indireto, tá bom? É aquele que vai pedir, o transitivo direto, é aquele que só pede um complemento não preposicionado, chamado de objeto direto. O verbo transitivo indireto, ele exige complemento preposicionado, objeto indireto. E o bitransitivo, ele exige quantos complementos? 2 complementos. Um objeto direto, que é sem preposição, e um objeto indireto, que é com preposição, tá bom? E o objeto direto preposicionado, que nós também estudamos recentemente, né, agora, na aulinha anterior, que existe sim, e esse verbo, esse objeto direto, interessante que ele acontece em alguns casos, tá? Casos específicos na língua, eu já expliquei para vocês quando é que eu vou encontrar esses objetos diretos preposicionados. Também tenho que saber que o objeto direto preposicionado não é exigência do verbo, tá bom? Não é o verbo que está pedindo a preposição, é uma necessidade do próprio objeto.
por alguma situação, por alguma questão, ele está pedindo uma preposição ali, seja para tirar a ambiguidade, seja para enfatizar o termo, ou entre outras situações, tá bom? Ela pode ser retirada, já que não é um termo obrigatório, não está ali por exigência do verbo, tá certo? É só para fazer algum ajuste dentro da oração, beleza? É aqui, ó, possível ambiguidade, para tirar uma possível ambiguidade ou para enfatizar o objeto, entre outras situações específicas. Percebam que acontecem em situações específicas na língua portuguesa, tá? Na estrutura da sintaxe. As preposições mais comuns, a, com e de, são as que mais aparecem aqui, beleza? Então, pessoal, vamos aqui à nossa primeira questão. Vamos lá exercitar um pouco, né? Tanta prática, tanta teoria, tem que ir para a prática agora. Vamos lá. É evidente que Vossa Senhoria, ao prestar-nos as informações que lhe solicitamos, estará emitindo simples opinião pessoal, de modo algum ficando responsabilizado pelo que nos adiantar. Analise detalhadamente os verbos da oração. Olha só, eu tenho aqui, ele está pedindo, ele retirou desse enunciado, desse período composto aí, duas orações que ele quer que vocês analisem. Por que são duas orações? Porque eu tenho dois verbos. No fragmento que ele quer que você analise, eu tenho o verbo prestar e tenho o verbo solicitar. É um período composto. Por quê? Porque eu tenho duas orações, tá bom? Quando eu só tenho uma oração, eu tenho o período simples, também chamado de oração absoluta. Professor, isso vai dificultar a minha análise sintática? Não, pessoal, porque vocês vão fazer passo a passo. Vocês vão trabalhar com a oração, depois trabalha com a outra, tá bom? Então, fique tranquilo que dá certo direitinho. Se você se apega aqui com o verbo, identifica o verbo, pronto, você já consegue se situar. Tá certo? Então, vamos lá. Ao prestar-nos as informações que lhe solicitamos. Quem que prestou a solicitação que eu solicitei? Então, Vossa Senhoria, sujeito simples. Quando eu volto esse enunciado linguístico lá para o contexto de onde foi tirado, eu identifico com facilidade o sujeito da oração. Vossa Senhoria é o sujeito da oração. Foi quem prestou as informações. Tá bom? Tem adjunto adverbial? Não. Tem predicativo do sujeito? Também não. Então, tudo é do verbo, tá certo? Então, se tudo é do verbo, vamos identificar aqui quem presta o quê? Quem presta o quê? Prestou o quê? A quem? Então, perceba como é que eu tenho, como é que se chama o verbo que exige dois complementos, porque ele pediu o que foi prestado e a quem foi prestado. Então, eu tenho dois complementos aí, um verbo que exige dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Como é que se chama esse tipo de verbo? Verbo bitransitivo. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, ou bitransitivo. O que foi que ele prestou? As informações, objeto direto. A quem? Ao nos. Então, vocês lembram que eu disse a vocês que o objeto indireto, tá bom? A preposição ela tem que vir no objeto indireto, mesmo que venha de maneira implícita ali, encaixada nos pronomes oblíquos. É como se eu estivesse dizendo assim, ó, vou colocar essa mesma oração aqui na ordem direta. Vossa Senhoria prestou as informações a nós. Quando eu reestruturo essa oração na ordem direta, perceba que o nos aí é a nós. Olha a preposição a aí no pronome oblíquo nos, tá bom? No pronome oblíquo nós, beleza? Então, a nós, tá certo? Então, o nos é o objeto indireto, por quê? Porque ele está subentendendo ali a minha preposição. Agora, vamos olhar para o segundo verbo. Você já fez a primeira análise. Vamos fazer a segunda? Que lhe solicitamos. Quem que solicitou, pessoal? Nós. Nós solicitamos. Eu tenho um sujeito oculto, não está escrito aí. Puxem a setinha, tá? E coloquem entre parênteses o nós, sujeito oculto, ou elíptico, desinencial, implícito, como você quiser chamar, né? 4 nomenclaturas aí para o mesmo tipo de sujeito. Ele não está escrito, mas ele é fácil de identificar pela desinência do verbo,
Tá bom? Então, sujeito oculto, nós solicitamos. Solicitamos o quê? Quem solicitou o quê? A quem? Como é que se chama o verbo que tem dois complementos? Verbo transitivo direto e indireto. Olha aí, ó. O mesmo tipo de verbo nas duas situações. O que eu solicitei? As informações. A quem? Ao li, tá bom? Então, o li aí é a forma pronominal que esconde a preposição. Como é que fica essa oração na ordem direta, professora? Só para me ver aí como é que fica de forma evidente essa preposição. Nós solicitamos as informações a ele, né, ou a você, mas perceba que tem que aparecer aí, tá bom? Então, o li, a forma pronominal, escondeu a preposição de alguma maneira, beleza? Então, professora, eu queria comentar com você o seguinte, o que eu percebi? Que o termo as informações, ele é objeto direto, tanto do verbo prestar como do verbo solicitar. Pode? Pode. Por que não poderia? Pode. O que foi que eu prestei? As informações. O que foi que eu solicitei? As informações. Para que eu não repita as informações do texto, para que eu evite repetição desnecessária, eu posso colocar o mesmo termo funcionando como função sintática de dois verbos, tá bom? Sem problema nenhum. Por isso que eu digo para vocês o quê? Analise o verbo. Olhe para o verbo. Identifique esse verbo dentro da oração. E aí você vai seguindo os passo a passo de análise sintática e você não erra. Quando você se deparar com situações como essa, você não vai ficar na dúvida, você não vai ficar com medo, porque você seguiu o passo a passo de análise sintática, tá bom? Ah, por mais complexo que seja a oração, por mais complexa que seja, tá bom? Olha essa aqui, ó. Uma propaganda. Conto de fadas moderno não tem fada, mas consultoras do Boticário. Então, olha aí, ó. Analise a oração. Conto de fadas moderno não tem fadas. Cadê o verbo? Ter, né? Tem. O que não tem fadas? Conto de fadas moderno. Sujeito simples. Meu Deus, professor, um sujeito desse tamanho. Sujeito desse tamanho. Não fiquem assustados com os tamanhos dos termos oracionais. Isso não é para vocês se preocuparem, tá bom? Então, sujeito simples, porque só tem um verbo. Um núcleo. Tem adjunto adverbial, pessoal? Tem. Adjunto adverbial de negação. Não. Não. Negação. Não estou negando. É uma circunstância. Então, adjunto adverbial de negação. Tem predicativo do sujeito? Não tem. Então, tudo que sobra é do verbo. Eu só vou descobrir qual a função sintática do termo fada quando eu descobrir qual é o verbo, que tipo de verbo é esse. Então, quem tem? Tem o quê? Verbo transitivo direto, porque ele exige um complemento sem preposição. Tem o quê? Quem tem, tem algo. Perceba aí que eu peço um complemento sem preposição. Verbo transitivo direto. E fadas é o meu objeto direto. Tá bom? Muito tranquilo, né? E o predicado aí, pessoal? É verbal. Professora, predicado, tipo de predicado também, nós já estudamos sobre o tipo de predicado. Depois que eu faço toda a análise sintática da oração, eu vou identificar o tipo de predicado. Aí é um predicado verbal. Por quê? Porque eu tenho o verbo significativo e não tenho predicativo na oração. Eu só consigo identificar o tipo de predicado, pessoal, depois que eu faço a análise sintática da oração, todinha, tá bom? É a última coisa aí que eu faço. Então, predicado verbal, o verbo é significativo, é o verbo ter. Eu não tenho nenhum tipo de predicativo, portanto, predicado verbal. Vamos lá, que é na nossa terceira questão. Bom, fiz um seguro de todo o meu equipamento. Computador, fax modem, scanner, impressora. Será que esqueci de alguma coisa? Ah, sim, a cadeira. Crack. A cadeira quebrou. Percebo aí que ele fez vários seguros e a cadeira quebra, né? O que ele precisaria para trabalhar aqui seria a cadeira e não vai conseguir. Terceira, na tira há uma crítica à quantidade de seguros que precisamos fazer, o que provoca
O que provoca o humor nesse caso? Bom, pessoal, o fato do personagem se preocupar em assegurar todos os seus equipamentos e teve defeito justo onde? Na cadeira, né? Ó, o fato de o personagem se preocupar com o seguro do computador e seus acessórios e se deparar com um defeito em outro tipo de equipamento, a cadeira. Então, quando ele conseguiu parar para trabalhar, a cadeira quebra. Vamos lá. Na primeira fala da tirinha foi empregado o verbo fazer. Esse verbo pede um complemento com ou sem preposição. Qual é esse complemento? Eu só vou descobrir isso depois que eu analisar, tá bom? Então, quando eu trabalho, gente, com sintaxe, eu não trabalho com adivinhação ou tentar fazer as coisas de maneira muito rápida, por dedução. Tem que fazer o passo a passo, tem que fazer análise sintática. Então, olha aí, ó. Fiz um seguro de todo o meu equipamento. Ele quer saber qual a predicação do verbo fazer, se ele pede complemento com ou sem preposição. Então, quem que fez um seguro de todo o meu equipamento? Eu. Sujeito oculto. Não está escrito na oração, mas eu identifico com facilidade. Eu fiz o quê? Esse verbo está pedindo um complemento sem preposição. Então, é um verbo transitivo direto. E o que foi que eu fiz? Um seguro de todo o meu equipamento. Então, tudo isso aqui, ó, é o objeto direto, tá bom? Então, um seguro de todo o meu equipamento aqui está funcionando como objeto direto. Então, fazer pede complemento sem preposição. O complemento é um seguro de todo o meu equipamento. Agora, olha aqui, ó, na quinta questão. Na segunda fala, o verbo esquecer pede um complemento com ou sem preposição. Qual é ele? Ó? Esqueci de alguma coisa. Então, o verbo esquecer. Quem que esqueceu de alguma coisa? Eu. Sujeito oculto. Vamos lá. Esqueceu de quê? Esqueceu de quê? O que ele está pedindo aqui, pessoal, no complemento? Preposição. Então, olha aí a preposição exigida pelo verbo. Se o verbo está exigindo preposição, então eu tenho um caso de verbo transitivo indireto. Por quê? Porque o verbo exige complemento preposicionado. Beleza? Vamos ver aqui a nossa sexta questão. Tá acabando, tá bom? Mas é porque tem que praticar, senão não consegue. Sexta, vamos lá. Claro, chefe, fiz uma retirada sustentável. Gente, observem o texto verbal e o não verbal. Ele tirou o meio da árvore. Isso é retirada sustentável? Não, né? Mas vamos lá. Considere as relações sintáticas e semânticas da oração. Fiz uma retirada sustentável e assinale a informação incorreta, ou seja, das alternativas que eu tenho aí, uma está errada, e aqui ele quer, tá bom? Ele quer justamente do aspecto sintático e semântico, fiz uma retirada sustentável. Vamos lá, letra A. O alvo destinatário do fato verbal é o termo uma retirada sustentável, que funciona, portanto, como objeto direto? Sim. Eu sujeito, fiz o quê? Verbo transitivo direto. Então, uma retirada sustentável funciona, sim, como complemento, né? Como alvo aí. Então, objeto direto. Letra A está correta, não é a que eu quero. Letra B. No sintagma, uma retirada sustentável evidencia-se a seguinte regra morfossintática do português. O núcleo do objeto direto é sempre um substantivo. Certa resposta. Vamos lá, professor, o que é morfossintaxe? Morfossintaxe, pessoal, é morfologia. Morfologia sintática. Então, é quando eu trabalho com a morfologia e com a sintaxe ao mesmo tempo. Quando começamos a estudar a estrutura sintática, eu disse para vocês que precisamos ter muito conhecimento sobre a morfologia. Temos que ter propriedade na morfologia para conseguir desenvolver na sintaxe. Por quê? Porque os termos na morfologia exercem funções dentro da sintaxe.
E quando eu tenho aqui, no caso do objeto, quem é que vai funcionar aqui como o núcleo desse objeto? O que eu entendo por núcleo, a palavra mais importante, um substantivo, tá bom? Então, na morfossintaxe, eu tenho aí o substantivo funcionando como núcleo. Morfologia, substantivo. Sintaxe, núcleo. Tá bom? Então, percebam isso. A morfossintaxe é isso. Quando, ao mesmo tempo, eu consigo fazer a análise morfológica e a análise sintática dentro da oração. Letra B está correta. Beleza? Letra C. No sintagma, a retirada sustentável, a palavra sustentável, embora seja sintaticamente um elemento secundário, tem um papel semântico fundamental para a criação do efeito de humor crítico veiculado pela charge. Sim, gente, isso é retirada sustentável? Isso é sustentabilidade? Isso é trabalhar com o meio ambiente sem agredi-lo? Não, né? Então, esse termo aí, o termo sintático, ele é o responsável para criar esse humor crítico, a crítica aí, tá bom? Então, letra C está corretíssima. Letra B. O sujeito da oração é o personagem que fala ao celular? Bom, pessoal, não, tá? Quem é o sujeito da oração? É o termo da oração. O interessante é que na sintaxe de estrutura eu trabalho com o que está escrito, ou o que eu consigo identificar ali nos termos implícitos. Quem que fez a retirada sustentável? Eu. Eu é o sujeito da oração, sujeito oculto, tá bom? Não o personagem. Essa questão é muito interessante porque eu queria comentar para vocês o seguinte. Quando eu trabalho com sintaxe, eu trabalho com o que está escrito ou o que está implícito, subentendido no termo da oração. Então, o sujeito não é o personagem, o sujeito é o termo da oração. O termo da oração, eu. Se eu fosse dizer para você, escreva para mim, reescreva para mim a oração de modo que fique evidente o sujeito da oração, como é que vocês iriam reescrever? Eu fiz uma retirada sustentável. Eu fiz uma retirada sustentável. Então, percebam que vocês iam escrever que palavra funcionando como sujeito? Eu. Conseguiram entender isso daqui? Muito interessante. Essa questão eu achei muito legal, porque eu queria colocar isso aqui para vocês. Tá certo? Vamos aqui à nossa 7ª questão. Está encerrando. Olha aí, ó. Classifique corretamente os termos integrantes destacados. Mulher que a dois ama, a ambos engana. Eita, vamos lá analisar? Vamos ver. Primeiro, eu vou começar sempre por onde? Pelo verbo. Primeira oração aqui, o verbo amar. Beleza? Quem ama? Quem que ama, né? A mulher. Ama quem? A dois. Então, amar é um verbo transitivo direto. Porém, eu tenho aqui o objeto direto, mas eu tenho o quê? Preposição. Essa preposição é pedido de quem? É pedido do verbo ou é pedido do objeto? É pedido aqui do objeto. Então, eu tenho um caso de objeto direto preposicionado. E o verbo engana? Engana quem? Verbo transitivo direto. Então, ambos aí funcionam como objeto direto. E essa preposição, professora, preposição aqui é a exigência do objeto. Então, objeto direto pré-posicionado. Nessas duas situações, pessoal, eu tenho verbo transitivo direto, portanto, objetos diretos. Só que percebam que, para ter a ênfase nesses complementos, foi acrescentado a eles a preposição, transformando assim em objetos diretos pré-posicionados. Com que propósito? Para enfatizar o objeto. Então, a alternativa correta é letra A. A mulher que a dois ama, a ambos engana. A preposição aí é para enfatizar o meu objeto, o meu complemento. 8ª. Em qual alternativa verificamos um caso de objeto direto preposicionado? Vamos aqui um pouquinho mais
rapidinho, né? Ó. Falávamos a ti, filho querido. Quando eu olho para o verbo falar, falava o quê? Fala o quê? Eu tenho um caso de verbo transitivo direto. Então, objeto direto. E aí vocês lembram quando eu comentei para vocês que no caso dos pronomes oblíquos tônicos, eles são preposicionados, porque é uma peculiaridade, né, uma característica lá da morfologia, uma característica desse pronome. Então, eu tenho aí a letra A, porque a preposição que aparece aí antes do pronome oblíquo, ela é exigência do objeto, é a exigência do pronome oblíquo. Portanto, objeto direto preposicionado. Não porque o verbo pediu, porque se o verbo pedir, ele é transitivo indireto, mas porque o objeto direto precisou. Tá certo? Então, olha aí, ó. No período, cumpriria com suas obrigações, certamente. A função sintática do elemento sublinhado. Olha aí, cumpriria o quê? Quando você olha para o verbo, cumpriu o quê? Eu tenho um caso de um verbo transitivo direto. Então, com suas obrigações, objeto direto. Mas, professora, e me diga uma coisa, e essa preposição com aí, ela é exigência do verbo, pessoal? Não. Ela é exigência lá do objeto, para enfatizar, não cumpriria com suas obrigações. Então, perceba aqui que eu tenho um caso de objeto direto preposicionado. Por quê? Porque ele pediu um complemento, né, no seu complemento, na sua estrutura, ele pediu o uso de uma preposição. Quem pede a preposição é o objeto, não o verbo. Tá certo? Nossa última questão, perdão, era para ser a questão de número 10. Marque a única alternativa em que o termo sublinhado não represente um objeto direto preposicionado. Então, sorria o sorriso mais sincero. Então, o sorriso aí é objeto direto, não tem preposição, porque o aí é um artigo, não é preposição. Letra B. Comeram da minha comida, beberam da minha bebida. Então, eu tenho aí objeto direto preposicionado. Comeram o quê? Beberam o quê? Verbo transitivo direto. Então, o termo aí é objeto direto, só que ele está preposicionado. Esse da minha comida e da minha bebida é para enfatizar, né? Para, aliás, especificar aí o termo da oração. Beleza? Letra C. Os políticos não convencem a ninguém. Convencem o quê? Convencem quem? Perceba que eu tenho um caso de um verbo transitivo direto. Então, a ninguém é objeto direto. E essa preposição aí é a pedido de quem? É a pedido do objeto. Então, objeto direto preposicionado. Professora, por que você está me dizendo aqui que a letra D é a alternativa em que os termos não são objetos direto preposicionados? Por quê? Olha para os verbos. Não confio mais em você e não acredito mais em mentiras. Quem confia, confia em quê? Em quem? Acredita em quê? Em quem? Essa preposição apareceu por quê? Porque o verbo pediu. Então, se o verbo pediu, ele é verbo transitivo indireto. Portanto, objeto indireto. A preposição aí é porque o verbo pediu, por causa da predicação do verbo. Então, em você e em mentiras é objeto indireto, não objeto direto preposicionado. Então, a última questão, letra D. E é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula. Muito obrigada. Fiquem com Deus e saúde para toda a família. Tchau.